precisa entender e gravar para o resto da sua vida como terapeuta que utiliza as mandalas é que existe uma associação íntima e direta entre os comandos que eu dou para o paciente na sessão terapêutica e o que ele retrata no papel. Tem uma conexão direta com o inconsciente dele. O inconsciente do paciente fala e muitas vezes ele nem percebe que está te mostrando tudo o que você precisa saber para poder ajudar ele. E eu sei que você já sabe disso, mas só para contextualizar aqui, eu não vou chover no molhado não, é só para contextualizar mesmo. Eu preciso falar rapidamente de inconsciente e consciente, já que tem muita coisa que o seu cliente faz, ele faz e traz do inconsciente para o consciente na hora que ele está mandalando. Então, ou seja, fazendo a mandala terapêutica. Eu vou falar do consciente e consciente. Então, o consciente é aquilo que sabemos, o que temos consciência do que nos afeta, do que se trata, enfim, a gente sabe o que é, tá? A gente tem aquela certeza. Por exemplo, eu tenho consciência do gatilho que me leva a ter crises de ansiedade, tá? Então, isso daqui é um gatilho. Pode ser que tenha crise de ansiedade e aí você consegue lidar com isso. Agora, inconsciente é aquilo que eu não tenho consciência, é o que não faz sentido, o que eu não sei. Então, por exemplo, eu tenho crises de ansiedades constantes, mas eu não sei por que tenho e nem por que começo a ter essas crises. E simplesmente vou vivendo aí, deixando o inconsciente dominar minha vida, né? Então, esses dois exemplos são consciente e inconsciente, tá? Então, como é que a gente vai buscar aquilo que o paciente não dá conta que faz ou sente? Aquilo que ele não tem percepção de si mesmo. Bom, pense que o seu cliente está lá, com todos aqueles traumas dele. E o que a gente faz para acessar isso? Existe um mecanismo para acessar isso que é baseado em desenhos mandalares. E daí? Tá, que mecanismo é esse? Como é esse mecanismo? Quando eu estou em sessão com o meu paciente, eu, mandala terapeuta, dou comandos para ele. Mas eu preciso saber dar os comandos que irão guiar ele para fazer um desenho. E não é qualquer desenho que ele vai fazer. Muito menos vou dar um pronto para ele pintar, tá? Tem que ser um que vai... essa criação precisa estar carregada de imagens do inconsciente dele, mesmo que ele nem saiba disso. Ou seja, eu dou os comandos que abrem as portas do inconsciente dele e isso acontece de uma maneira guiada, mas não controlada por mim, tá? Eu guio, não controlo. E o que isso quer dizer? Bom, eu, na qualidade de terapeuta, não controlo o que o paciente vai desenhar. Eu levo ele por um caminho que ele precisa percorrer para conseguir desenhar essas imagens carregadas do inconsciente. É como se fosse a conexão para ele fazer o download do inconsciente dele no papel. Ele simplesmente vai, esse aqui é um link, vou acessar e fazer o download, vou baixar ele aqui pro meu papel. É isso. E aí, a psicologia analítica já mostrou pra gente que os desenhos são carregados de elementos do inconsciente. Então, eu que dei os comandos pro paciente e entendo como esses mecanismos funcionam, eu tenho a condição de interpretar o desenho que ele fez e assim identificar a raiz daquela dor emocional que ele tem. Então, quando eu entendo isso, esse mecanismo, eu posso ser capaz de identificar isso em menos de 30 minutos.